Me apresentando então, pessoal, sou o Felipe Viotto, coordenador de pós-venda da Embrastec, e hoje a gente vai falar de um assunto técnico agora, exatamente às 11h05. Prometo para vocês que não vou causar sono em ninguém. Tá? Eu sei que a plateia ela tem uma luz ambiente, a ideia é que você vai dando uma cansada, vai sentindo um pouquinho de sono, e quando chega alguém que fala, vou falar de um assunto técnico, automaticamente vira uma chavinha na nossa mente que é, vou dormir. Mas prometo para vocês que a ideia é não deixar ninguém dormir, e a gente vai falar desse assunto que é técnico, mas de uma maneira bem simplificada para facilitar o entendimento de todo mundo. Só para eu me situar aqui, galera, alguém trabalha com projeto? Se sim, levanta a mão, por favor. Legal, muita gente. Tem muita gente para vir aqui na frente me ajudar hoje, então. Brincadeiras à parte, vamos falar um pouquinho hoje, pessoal, sobre dimensionamento de fusíveis para sistemas fotovoltaicos. Esse é um tema que ele não é contemporâneo, porém, ainda existem muitas dúvidas acerca desse componente de proteção. E ele é muito utilizado nas string box. Para quem não... Alguém que já conhece a Embrastec, pessoal? Levanta a mão só para me situar também, por favor. Legal, bastante gente já conhece. Para quem não conhece ainda, estamos com o stand lá na frente. E a Embrastec é uma fabricante 100% nacional de componentes de proteção para energia solar. Então, hoje trabalhamos aí com string box e DPS de todos os tipos e classes que a norma requer. Detalhe, quando eu falo fabricante 100% nacional, é porque, de fato, eu faço tudo o que vai na minha solução. Então, o DPS, hoje eu não trago de fora, coloco a minha marca e distribuo no Brasil. Eu realmente faço ele do zero. Então, nós temos lá em Ribeirão Preto 2 unidades. A primeira é de ferramentaria e injeção plástica, onde eu faço o gabinete do DPS, e depois ele vai para a indústria, onde nós fazemos toda a montagem elétrica e validação em testes. Detalhe, pessoal, esse ponto é muito importante. A Embrastec ela não trabalha com testagem em lote dos seus produtos. Então, tudo o que passa pela esteira de produção é testado de maneira individual ao final do seu processo de fabricação. E com isso, eu consigo garantir que o produto que está chegando para o meu cliente final está apto para funcionar e com o meu selo de garantia que é de 6 anos. Tá? Então, um diferencial bem bacana aí em relação ao mercado. Agora que eu fiz os 5 minutinhos de merchan, vamos entrar no assunto da palestra de hoje. Pessoal, sobre fusíveis, tá? Quando usar fusível no sistema fotovoltaico? Essa é uma dúvida muito comum e vou pegar um gancho aqui da palestra do Bula, que terminou de falar um pouquinho sobre a Embrastec, e ele fechou a palestra dele falando sobre acidentes, que é um tema aí bem complexo e muito chato de se falar sobre. Acho que ninguém aqui quer presenciar um acidente. Eu falo com uma certa propriedade, porque infelizmente hoje eu trabalho na engenharia e no pós-venda, mas eu vim do campo, eu vim da instalação. Eu comecei como ajudante de instalação de sistema fotovoltaico. Infelizmente, eu já tive a péssima oportunidade de ver alguns casos aí de acidente e eu não recomendo para ninguém. E quando a gente fala de acidente com fusíveis, quando isso pode acontecer? Primeiro conselho, nunca abra fusíveis sob carga. É um item básico, mas muita gente ainda peca nesse item, tá, pessoal? De abrir o fusível ali com o sistema em funcionamento normal. Certamente você terá um problema e pode sofrer um acidente proveniente disso, tá? Então, o primeiro detalhe, quando a gente fala de fusível pensando em segurança, é nunca abrir a base sob carga. Depois disso, entrando em itens de dimensionamento, o que a norma fala sobre uso de fusíveis? Passando para o próximo slide. Esse é um trechinho, pessoal, da 16690, que é a norma que rege aí praticamente a instalação de sistemas fotovoltaicos. E no item 5.3.10, que fala sobre proteção contra sobrecorrente em subarranjos fotovoltaicos. O que a norma me fala? Deve ser fornecida proteção contra sobrecorrentes para subarranjos fotovoltaicos se mais de 2 subarranjos estiverem ligados a uma única entrada MPPT do meu inversor, que a norma chama de UCP, que é a unidade condicionadora de potência. O que isso quer dizer? Se eu tiver 3 ou mais arranjos entrando no mesmo MPPT do meu inversor, eu já preciso utilizar o fusível para fazer a proteção. Hoje, a Embrastec ela trabalha com projetos personalizados também. E uma dúvida muito comum que os nossos clientes têm é: legal, Felipe, eu quero colocar fusível para fazer a proteção da minha instalação. E eu quero colocar fusível em todos os meus arranjos. Bacana.
Só que, muitas vezes, o inversor do cliente ele tem uma entrada por MPPT ou 2 entradas por MPPT. Eu posso até colocar o fusível, mas a gente costuma ser bem direto para o cliente. Eu falo para ele no processo de cotação, vou colocar o fusível porque você está me pedindo, mas você está jogando dinheiro fora. O fusível não vai ter atuação voltada para a proteção de sobrecorrente se você não tiver 3 ou mais arranjos entrando na mesma MPPT. Por que isso, pessoal? Vamos pensar numa situação, já vamos falar um pouquinho sobre o que o fusível vai proteger, mas vamos pensar aqui numa situação de corrente reversa, por exemplo, acontecendo ali entre os arranjos do meu MPPT. E suponhamos que eu tenho 2 arranjos no mesmo MPPT. Então, um dos arranjos fecha um curto e a corrente vai ficar circulando por meio do meu curto. Vocês concordam comigo que, quando eu fecho um curto entre 2 arranjos, a corrente que vai circular por eles é a corrente nominal do módulo? Nunca vai passar daquilo, essas correntes não vão se somar. Nesse curto, é como se eu estivesse fechando um arranjo maior de módulos, porém com a mesma corrente. Então, o fusível, nesse cenário, ele não vai atuar. A corrente reversa vai ficar circulando ali e o fusível também vai continuar sem funcionamento. Agora, quando eu tenho 3 ou mais arranjos fotovoltaicos entrando na mesma MPPT, quando eu tiver o curto sendo fechado em um dos arranjos, os outros 2 irão em direção ao curto, que é o caminho de menor resistência. Com isso, a corrente desses 2 se soma e aí sim o meu fusível vai atuar. Então, quando eu tiver 3 ou mais, eu já vou utilizar o fusível e ele vai ter a função de proteção contra a sobrecorrente. Uma outra dúvida muito comum que os integradores nos trazem é: legal, Felipe, eu sei que o fusível não vai proteger contra a sobrecorrente em 2 arranjos ou menos, porém, eu quero usar ele para substituir a chave seccionadora. Pessoal, vocês acham que pode ou que não pode? Tirar a seccionadora e colocar o fusível no lugar. Estou vendo alguém fazendo assim, outros fazendo assim. Galera, na verdade, normativamente falando, a gente não tem um respaldo para falar se isso está correto ou incorreto. Mas falando em boas práticas de instalação, não é recomendado. Tá? Quando eu penso ali em tirar um meio de seccionamento com câmara de extinção de arco e colocar o fusível, o técnico que está instalando sabe que ele não pode abrir aquele fusível sob carga. Mas suponhamos que você tenha lá um sinistro na casa do cliente num domingo à tarde. O cliente vai desesperar e qual que vocês acham que vai ser a primeira reação dele? Meter a mão na base do fusível e abrir para desligar o sistema. Consequentemente, o sinistro que era no sistema vai causar um prejuízo para o operador, que naquele momento era o cliente final. Então, a gente não recomenda que vocês troquem aí mecanismos de seccionamento com segurança para o fusível, apesar de ser uma prática que a gente sabe que é comum de mercado. Se fizer deste formato, deixem o cliente e todas as pessoas que estão naquele local cientes sobre como manejar o fusível com o sistema em funcionamento. Seguindo agora, pessoal, quando que eu vou utilizar o fusível? Para proteger contra corrente reversa. E de acordo com esse trechinho que foi extraído do canal solar, quando que eu posso ter uma corrente reversa prejudicando a minha instalação? Primeiro, curto-circuito em um dos módulos, seja porque o módulo veio com um problema de fábrica ou foi manejado de maneira incorreta na instalação, mas eu posso ter esse problema acontecendo em apenas uma unidade do meu módulo. Depois disso, curto entre as células do módulo, que é praticamente um assunto correlato, mas que já está acontecendo de maneira interna no componente do meu módulo em si, não pensando em conectores. Terceiro, falhas de aterramento do módulo, que também pode te gerar um problema. Quando a gente pensa em falha de aterramento do módulo, existem N cenários que podem causar isso. Um dos principais é falta de manutenção preventiva, onde você confere ali todo o aperto da sua instalação e, como boa prática de recomendação, pelo menos uma vez por semestre você deve fazer ali a conferência, vendo se está tudo certinho e reapertando todas as suas conexões. O que a gente pega de erro muito comum, e eu falo isso com uma certa propriedade, porque antes de trabalhar na Embrastec eu fui supervisor de pós-venda de uma grande franqueadora a nível nacional.
E a gente percebe que ainda muitos clientes negligenciam a ideia da manutenção preventiva. Então, não acompanha ali de maneira constante o funcionamento do sistema. E aí, sempre dá aquele erro de isolação no inversor, depois de 1 ano e meio, 2 anos, sem nem ver como estava. E na grande maioria das vezes é por conta de que aonde você faz ali a interligação de aterramento, seja por meio de chapinha ou via cabo, vai se soltando com o tempo, e se você não prender, você pode ter uma falha de isolação, e isso pode te causar um cenário de corrente reversa. E por fim, erros de instalação causando strings em paralelo com quantidade diferentes de módulos. Pessoal, isso parece bobeira, parece um assunto que ninguém nunca mais erra, mas por incrível que pareça, acontece e acontece muito, seja por falha de campo ou mesmo por falta de conhecimento do integrador. Como eu falei para vocês, a Embrastek ela presta uma assessoria personalizada para dimensionar projetos de proteção para os nossos clientes. E o melhor, isso tudo sem nenhum real de custo. Então, por exemplo, você integrador que está com uma usina de grande porte e pretende protegê-la conforme requerido pela norma, muitas vezes você precisa associar na instalação várias strings de menor escala para conseguir atender a demanda da quantidade de strings que você tem naquele projeto. Por exemplo, a nova moda aí, que agora está dando uma pequena queda, mas que continua muito em alta ainda, são as usinas D75. Geralmente, esses inversores trabalham com 10 ou 12 strings totais na sua entrada. Para fazer a proteção nesse cenário, muitas vezes no distribuidor, você vai achar apenas strings ali 2x2, 3x3, no máximo uma 4x4. No inversor de 12 entradas, você teria que colocar 6 string box, 2 entradas e 2 saídas. Isso vai te trazer um custo muito alto pensando em infraestrutura e muitas vezes você não vai ter o espaço requerido por toda essa quantidade de string box. Hoje, a Embrastek fornece um dimensionamento personalizado, onde nós recebemos essa demanda do integrador e montamos um único quadro de proteção para ele, onde ele consegue centralizar toda a proteção daquele inversor ou daqueles inversores em um único local, economizando espaço, dinheiro e também local na instalação. E quando a gente presta essa assessoria, nós fazemos aí praticamente 3 perguntinhas básicas, que são modelo e marca do módulo, modelo e marca do inversor e se essa string vai ficar abrigada ou exposta ao tempo. E de posse dessas informações, a nossa engenharia vai fazer o dimensionamento da string box ideal para o seu projeto. E muitas vezes o cliente ele manda para nós o diagrama unifilar para facilitar ali o processo de aquisição dos dados. E no diagrama a gente pega muitas vezes quantidade de módulos diferentes entrando ali na mesma MPPT do inversor. Então hoje, ao invés de prestar apenas uma assessoria para a construção de string box, a Embrastek tem atuado muito também em correção de projetos, evitando que o integrador tivesse problemas lá na frente. Então, apesar de ser um item que parece que ninguém mais erra, ainda tem muita pessoa que peca no básico. Além do dimensionamento, tem a questão de campo também. Geralmente, pessoal, eu falo porque eu vim da instalação. Problemas aí por erro de instalação ou mesmo acidente sempre acontecem na sexta-feira, às 5h30 da tarde, a famosa hora de ir embora. Nesse momento, o pessoal começa aquela correria para juntar a ferramenta, guardar tudo no carro, o Fiat Uno com a escada no teto vira uma Ferrari e todo mundo quer chegar logo na sede da empresa, certo? É justamente nesse horário onde acontecem os principais erros de instalação. E um deles pode ser na hora de fazer o fechamento da quantidade de módulos por string, você eventualmente errar na quantidade de módulos que iriam ser conectados naquele ponto em específico. Aí você liga o inversor, ele vai partir normal, porque no momento ali, no fim do dia, a tensão já vai estar baixa, não vai dar problema, só que isso funcionando por 1, 2 dias, 1 semana, 2 semanas, você começa a ter problema de corrente reversa e em algum momento você pode ter um prejuízo na sua instalação. E aí, pessoal, falando um pouquinho sobre tipo de fusível para sistema fotovoltaico. Muitas vezes o cliente ele entra em contato conosco falando, não, Felipe,
Fica tranquilo, eu quero comprar só string com você, porque eu tenho uma quantidade muito grande de fusíveis aqui que eu já uso para corrente alternada e eu quero colocar eles na string box. Então me manda uma caixa maior com espaço que eu vou adaptar os fusíveis aqui para fazer a proteção. Vocês acham que pode fazer isso ou não pode fazer isso? Sim ou não? Talvez? Não. Legal, alguém falou não. Obrigado. Pessoal, não pode. Por quê? Para sistema fotovoltaico, o tipo de fusível ele tem que ser específico. Porque a robustez que vai ser exigida desse equipamento ela é muito maior. O fusível para sistema fotovoltaico do tipo GPV, ele vai ter uma base já construída com material anti-chama e ele tem uma série de proteções incorporadas no seu aspecto construtivo para que ele possa trabalhar de fato com corrente contínua. Então eu não posso pegar um fusível convencional de corrente alternada e inseri-lo numa string box de corrente contínua. É o mesmo que pegar um disjuntor convencional e colocar para fazer a substituição de um disjuntor CC. É lógico, você vai ter problema. Quando eu comecei no solar, lá em 2015 para 2016, você não tinha um conhecimento técnico tão aprofundado e as instalações eram bem mais, entre aspas, raiz, vulgo suicidas. Por quê, pessoal? Você não tinha todo um aparato técnico para estar fazendo a instalação da melhor forma possível. Então, muitas vezes, eu já vi muitas vezes o pessoal colocar disjuntor de corrente alternada para o lado de corrente contínua. Claro, instalações que passaram por retrofit depois de muito tempo. Mas na época, ou você esperava anoitecer para energizar o circuito para o cliente, ou tentava tampar um módulo, que era, parece meio bizarro, mas muitas vezes era o que acontecia. Jogava uma lona ali para você não ter um problema de abertura de arco na sua cara. Hoje, graças a Deus, a tecnologia já evoluiu muito e a gente não tem esses problemas acontecendo mais. Então, nunca utilizem fusível de corrente alternada para proteção em string box de corrente contínua. Tem que ser do tipo GPV. E aí agora, escolha do fusível. Vamos começar a falar um pouquinho sobre dimensionamento e quem trabalha com projeto e está aí na plateia não vai me deixar errar. Pessoal, essa informação que está aparecendo na tela para vocês foi extraída da 16690, que vai falar um pouquinho sobre como dimensionar o fusível que eu vou utilizar. Então, nós já sabemos que eu vou utilizar fusível para fazer proteção de corrente reversa quando eu tiver 3 ou mais arranjos associados na mesma MPPT do meu inversor. E eu também já sei que esse fusível tem que ser do tipo GPV, ou seja, específico para fotovoltaico, para que eu não tenha nenhum problema no meu dimensionamento. E aí vocês podem me perguntar, legal, Felipe, eu já sei o tipo e eu já sei quando usar, mas fusível eu tenho de 12, 15, 20, 25, 30, 35 e assim vai. Como que eu vou saber a corrente do fusível para atender a demanda do meu projeto? Pessoal, a colinha está aparecendo na tela para vocês agora. No item 5.3.11, a 16690 fala sobre dimensionamento de proteção contra sobrecorrente. No item ponto 1, vai falar sobre sobrecorrente na série fotovoltaica. Então, a colinha que eu falei para vocês é justamente esse cálculo que está aparecendo aqui na parte baixa do meu layout, que seria, eu vou identificar no datasheet do módulo que eu vou usar no projeto, qual que é a corrente de curto-circuito dele. Detalhe, sempre no cenário STC, que seria como condição de testes em laboratório, para que você tenha uma margem no seu dimensionamento, para que, de fato, o seu projeto trabalhe com uma margem de tolerância e segurança, que é o recomendado como boas práticas aí para se dimensionar. Então, eu vou pegar a corrente de curto-circuito do meu módulo e vou fazer o seguinte cálculo. Vou multiplicar ela por 1,5 e por 2,4. A corrente do fusível que eu vou utilizar vai ficar entre o resultado dessas duas multiplicações. Já vou trazer um exemplo para facilitar o entendimento para vocês. A norma também fala, pessoal, num outro ponto dela, que ao invés de utilizar um fusível para cada condutor ou para cada cabo, que é o que aquele formato anterior visa, eu posso escolher um fusível só para fazer a proteção de todos aqueles arranjos que estão na mesma entrada MPPT. Esse cenário, eu confesso para vocês que nós mesmos da Embrastec nunca utilizamos e acredito que vocês também não vão conseguir utilizar, por quê? Fusível no Brasil, eu acho que muita gente sabe que principalmente do tipo fotovoltaico, é difícil de ser encontrado, pelo menos com qualidade.
E quando vocês encontram, a corrente máxima que vai ter disponível vai ser de 30 amperes, raramente o de 35. Isso de acordo com o mercado atual. Tá? A Embrastec trabalha até 35 amperes, se não me falha a memória. Então, para utilizar um fusível só, facilmente ele teria que ter uma corrente ali acima de 50 amperes, o que não vai ser tão comum de ser encontrado no mercado. Já que eu já sei que esse cenário não é tão utilizado, eu vou pegar um exercício prático de acordo com aquele cálculo que eu passei para facilitar o entendimento para todo mundo. Galera, até aqui está dando para entender? Certinho? Fechou. Vamos em frente então. Para quem trabalha com projeto já eu acho que vai ser um pouquinho mais fácil, mas para quem não trabalha com projeto também, esse cálculo é super simples, pessoal, não tem segredo nenhum. Inclusive essa palestra depois fica disponível para vocês também no próprio site do fórum, tá? Mas aqui nesse exercício prático, eu vou considerar a corrente de curto-circuito fictícia aí do meu módulo de 14,3 amperes e a corrente de operação dele de 13,5. Como falei para vocês, vamos utilizar a de curto-circuito, que é a 14,3. E aí o passo a passo do meu cálculo é o seguinte: eu vou aplicar as minhas duas multiplicações, então corrente de curto vezes 1,5 e corrente de curto vezes 2,4. E o valor do meu fusível vai estar entre esses dois resultados. Então, fazendo os meus cálculos, eu sei que o meu fusível vai estar entre 21,45 amperes e 34,32 amperes. Então, eu tenho dois fusíveis, pessoal, nessa mesma margem, que conseguem atender a demanda do meu projeto, sendo o de 25 ou o de 30 amperes. Minha recomendação, utilizar o fusível que está mais próximo da primeira multiplicação. Por quê? Simplesmente porque ele vai atuar primeiro e mais rápido. Por mais que a diferença possa ser de milissegundos, mas ele vai cumprir com a função dele, sendo exigido em uma corrente de curto-circuito menor. Então, neste projeto em específico, para um módulo que tem uma corrente de curto de 14,3 amperes, eu utilizaria um fusível de 25 amperes para fazer a proteção de corrente reversa. Lembrando, um fusível para cada condutor. Tem muito cliente que tenta fazer aquela famosa gambiarra, né? Ô Felipe, mas eu não posso colocar fusível só no positivo? Ou não posso colocar só no negativo? E a resposta é, não pode. Seria errado e pensando em corrente reversa, você vai ter malhas do seu circuito que estarão desprotegidas. Então você ainda poderá ter algum problema pensando em um erro de dimensionamento ou um erro de instalação. Então, sempre utilizem fusíveis em todos os condutores do seu circuito. E aí, pessoal, como eu falei para vocês, exemplos de layout com fusível. Esse é um layout personalizado que a Embrastec trabalha e essa é 6x6. Essa é uma string 6 entradas, 6 saídas, utilizando os fusíveis, tá? Então, vejam como é o aspecto de construção personalizado que a Embrastec emprega nos seus projetos. Detalhe, o cliente recebe esse layout no processo de cotação sem ter nenhum real de cobrança. Como eu falei, a gente faz 3 perguntinhas básicas para vocês, coleta essas informações, a nossa engenharia dimensiona o projeto de proteção e manda esse layout para vocês validarem. Até a validação de layout não é cobrado nenhum real, mesmo que o cliente não feche conosco. A Embrastec faz isso entendendo que o seu time de engenharia não é um custo, e sim um investimento. E aí, pessoal, fechei no meu tempo, faltando até 20 segundos. Agradeço a todos vocês por terem ficado até o final dessa palestra. Quem tiver dúvidas, estarei ali no stand depois. Nós temos aí uma série de materiais para apresentar para vocês também, falar um pouquinho mais sobre a empresa ou tomar um café ou uma água lá do lado de fora. Meu muito obrigado para vocês e bom dia de evento.